Andressa Roeder e a gente está aqui começando uma série de podcasts para falar um pouquinho sobre tanto arquitetura, tanto quanto conceitos ecológicos e, enfim, tudo isso que interessa quando você está construindo ou até por curiosidade para quem estiver estudando arquitetura e tudo mais, ou engenharia no caso. E eu estou aqui com... Eu sou Michel, brincando assim, eles falam, esse é um alemão da Alemanha. Eu sou gestor de marketing e comercial aqui da Vaiko. Vou fazer 20 anos de empresa. Nasci lá na Alemanha mesmo. Onde a gente vai trocando hoje umas ideias. Como é diferente a situação Alemanha, Brasil, falando das esquadrias, que é nosso produto principal. A do Brasil ela é bem quente, né? A gente tem um país bem tropical, assim. E na Alemanha, quanto que chega lá no inverno? Isso é uma boa pergunta. Eu acho que com essas mudanças climáticas, não tem mais esta regra assim, né? Mas tem regiões na Alemanha que você pega 15, 20 graus negativos, isso sim, mas... como você falou do calor, a Alemanha também está passando assim os últimos verões assim por um calor assim extremo, que é até parecido com o Brasil. Somente a Alemanha não está preparado para o calor. Então eu sempre brinco assim, eu passei mais calor na Alemanha do que no Brasil, mais frio no Brasil que na Alemanha. Imagina, na Alemanha você não tem ar-condicionado, praticamente nenhum restaurante, poucos hotéis, claro, os hotéis top hoje tem, mas os meus amigos nem têm um ar-condicionado em casa. Então, com este calor, você realmente passa o calor. Mas, ao contrário, eles têm calefação central em todas as casas. Isso é o mais importante realmente lá, porque tem realmente alguns meses, chutando assim de setembro até abril, onde você vai usar a calefação. No Brasil é o contrário, assim, aqui a gente tem ar-condicionado, mas muitas vezes não uma calefação. Então eu passei frio aqui, mais frio que na Alemanha, porque as casas não estão preparadas assim, né, para receber, às vezes, mesmo sendo só alguns dias, uma semana sem este frio, que daqui uns 3 semanas atrás estava bem geladinho aqui. É uma coisa até que eu queria perguntar, assim, no Brasil é muito difícil de encontrar sistema de calefação, então na Alemanha toda casa vai ter isso, tipo, é muito difícil, existe casa que não tem? É obrigatório. Até você tem que imaginar um galpão de uma empresa, de uma fábrica tem aquecimento. Isso simplesmente, imagina assim a estrutura de água ou esgoto, se você não tem como manter a temperatura em cima dos 0 graus, pode condenar toda a sua estrutura de um galpão, uma casa ou qualquer outra coisa. A água vai congelar, vai estourar todo o encanamento. Então ninguém pode arriscar deixar uma casa, um galpão, alguma coisa aberto no inverno, porque dá um estrago, depois você tem que reformar tudo. Nossa. Então, sem chance de ter uma casa que não tem isolamento térmico, tipo nas esquadrias. Todas elas têm que estar bem isoladas. É assim, já vem de muito tempo assim, que quando você isola melhor, você não gasta tanto em calefação. Então, já desde o primeiro crise de petróleo, foi nos anos 70, começaram vários incentivos, assim, antes do governo alemão, dar esse incentivo para as pessoas colocar um isolamento térmico melhor nas casas. Então, hoje você tem certos benefícios através, por exemplo, redução de impostos, quando você, por exemplo, deixa a sua casa mais isolada, desperdiçando, na verdade, menos energia que os outros. Então, o governo tenta, nesta forma, assim, incentivar as pessoas a isolar melhor as casas. Eu não conheço nenhuma janela na Alemanha com vidro simples. Isso simplesmente porque você tem um gasto enorme se você aquece este ambiente, um gasto muito grande de calefação. Então,
hoje a tendência na Europa, na Alemanha, nem é mais o vidro duplo, a tendência hoje é lá para vidro triplo. Porque eles sabem que você vai sentir isso no final do mês, no final da época de inverno, no seu bolso, esse dinheiro que você economizou. Legal. E tem assim, tem vários tipos de esquadrias, né? Aqui mesmo a gente tem, por exemplo, o seu batente, tem esquadrias de correr. Porta de correr, o pessoal consegue usar lá, mesmo tem que ter um sistema de colocação bom, ou nem adianta tentar colocar porque o frio passa nesse caso? Assim, o isolamento é o isolamento térmico, o ponto-chave muito importante lá. A porta de correr simples, como a gente conhece aqui no Brasil, a janela, não é utilizada assim, principalmente por causa do isolamento térmico que não serve. Lá as portas têm que ser este modelo elevadora, que tem um isolamento melhor, porque ela corre sim, mas depois com uma maçaneta grande você fecha com vedações de borracha ao redor. Esta porta é permitida ou funciona também nas regiões mais frias, mas a porta simples de correr ou janela não é recomendado, não é nem vendido assim lá. Então não dá este isolamento térmico suficiente. E isso também influencia provavelmente nas construções, né? Então, uma casa de tijolo, ela deve isolar mais do que uma casa de madeira. Casa de madeira, tu não deve encontrar lá também. Isso, na verdade, é um mito, assim. A madeira em si é um ótimo isolante, na verdade. O material de madeira é parecido, assim, com o de PVC. Claro, depende um pouco da construção. Até que você pode pesquisar em uns filmes. Vai no norte da Europa ou também chácaras na Suíça, nas montanhas, muitas vezes são feitos de madeira mesmo, que isola muito bem. Geralmente, claro, você não trabalha só com uma camada assim, geralmente você tenta fazer paredes mais reforçadas, tem assim um sistema de blockhouse, assim, realmente com troncos assim bem grandes que você trabalha. A madeira é assim, né? Se, tipo, você tem um frio, ele não passa este frio assim diretamente por dentro, assim, diferente de um outro material, por exemplo, de alumínio, metal, que é um ótimo condutor de temperatura. A gente sente daqui no verão, sol bate em cima de um capô de carro, principalmente uma cor escura, esquenta muito. Mas, assim, você coloca a mão em cima de madeira, ela não esquenta assim, tanto assim, um pouquinho coisa assim, mas o valor é parecido como o de PVC, então madeira já é um ótimo isolante. Então uma casa de madeira até funciona bem, claro, o grande segredo na verdade é não deixar frestas. O grande segredo é fazer uma vedação muito boa em todos os sentidos, nas janelas, nas portas, não deixar uma fresta em cima e embaixo, assim que você consegue um ótimo isolamento térmico. Isso pode ser com madeira também. Até madeiras nobres são janelas super chiques lá na Alemanha. Imagina assim uma janela de carvalho, por exemplo, assim, custa uma fortuna. Esta janela, muito mais que uma de PVC. Ou seria assim uma janela para sempre também, né? Uma madeira super nobre. Isso existe hoje bastante ainda, janelas de madeira, mas uma madeira super alto padrão assim. Então, a madeira funciona. Eu não acredito muito na madeira daqui no Brasil, porque nós temos aqui no Brasil um problema bem grande que é usado geralmente madeira verde, madeira não muito seca. Então, quem coloca hoje esquadrias de madeira se incomoda direto, assim, começa a trabalhar a madeira, já tem que chamar um marceneiro, lixar, fazer funcionar. Isso é bem complicado. Tem raríssimas empresas que trabalham hoje com janelas de madeira de altíssimo padrão, usando borrachas. Tem alguns onde isso pode funcionar. Só assim a janela vira uma peça de arte, fica super sofisticada, super cara nesse sentido se você trabalha com madeira nobre, né? Então eu não acredito que é um material muito adequado daqui para o Brasil. Nós temos
uma umidade muito maior aqui no Brasil que na Alemanha. Então, você tem insetos, você tem cupim, você tem várias assim, coisas que na Alemanha ninguém está preocupado, assim, nesse sentido. Principalmente a umidade, que acaba com qualquer madeira, material, muito fácil, insetos, também um grande problema. Assim, para proteger a madeira, são usados hoje tintas impermeabilizantes, que são muito, desculpa, são geralmente materiais muito tóxicos, assim para deixar assim a madeira protegida contra insetos, ataques assim. Isso hoje é um pouco contra esta tendência da construção sustentável. Você usando assim materiais tóxicos para deixar, por exemplo, uma madeira imune contra ataques de cupim, ou da própria umidade. Então são coisas que hoje no conceito assim em geral a gente tem que avaliar sempre, né? Então eu creio que a janela de PVC é a top para nosso clima daqui, que nunca acaba, funciona assim por muito tempo, não tem problema com umidade, você consegue fazer realmente sistemas com vedação perfeito, assim. Sim. E também o PVC ele isola não só do frio, né? O calor aqui, que é de matar, também não vai entrar na casa, né? No caso do PVC, certo? É um ótimo isolante, o PVC. Realmente bem parecido com o de madeira, mas com várias vantagens, que você não precisa pintar, você não tem problema de empenhar. Então, um material muito, muito útil na construção civil. A gente está sentindo isso no crescimento assim, da utilização assim, do PVC. Isso acho um indicador que já funciona na Europa. Tem países como a Alemanha, mais de 50% usam esquadrias de PVC. Estados Unidos também é bem parecido. Então, um ótimo material nesse sentido. Assim, uma grande diferença, quando você tem um clima assim mais leve, como a gente tem no Brasil, você não precisa construir tão pesado como você constrói assim lá na Alemanha. Tudo bem, aqui no sul, a gente tem regiões que passa um frio, na Serra Gaúcha, Serra Catarinense. A gente tem esses problemas do frio também, mas se a gente subindo um pouco, rio para cima, você não tem esse problema do frio, que na verdade é o frio que pode matar gente, assim, né? Nesses ataques de frio, até é muito triste, tem esses moradores de rua, assim, que sofrem muito com isso. A gente tem, até no Brasil, pessoas que morrem, assim, do frio na rua, nesses ataques, assim. Mas o Brasil em geral não precisa construir tão pesado em termos de isolamento. Só no outro lado, nos últimos 20 anos mudou um pouco assim este conceito. Eu não conheço mais nenhum escritório, casa que não usa ar-condicionado, por exemplo, que era um item de luxo, de extremo luxo, 20 anos atrás. Claro, hotel top, tinha ar-condicionado, algumas casas bem alto padrão, tinha ar-condicionado, mas não era assim um item que todo mundo usava. Hoje você passa nas cidades, até casas mais simples usam ar-condicionado, tipo casinha de madeira, casinha simples. Isso mostra que as pessoas estão procurando mais conforto. Assim, esta procura por mais conforto realmente pode descansar, chegando à noite em casa, deixar assim a casa num lugar agradável, que você consegue descansar melhor. São mudanças muito grandes nos últimos 20 anos. Deve ter estatísticas que mostram assim, que explodiu assim, a venda de ar-condicionado, por exemplo, nos últimos 20 anos. Mesma coisa você tem nos automóveis, nos carros. Assim, antigamente era item de luxo comprar um carro com ar-condicionado. Hoje, você tendo um carro sem ar-condicionado, você nem vende mais, assim, ninguém quer. Isso são coisas de conforto que as pessoas procuram. Vem junto, assim como conforto, claro, você tem este gasto de energia, assim, sabe? Opa, tem um ar-condicionado ligado direto, a conta de luz sobe 100, 150, 200 reais,
tranquilo assim, nesses verão super quente, puxa, ficou caro assim, né? Não um investimento só no aparelho, mas principalmente nesse custo da energia elétrica. Então as pessoas começaram a pensar assim, faz sentido, por exemplo, usar energia solar. Posso economizar assim. Mas outra coisa, se vou deixar assim mais fechada a casa, isolando melhor, também baixa muito esta conta. Nós temos, já desde vários anos, assim, no nosso site, um pequeno calculador, onde você consegue fazer o cálculo, quando eu uso realmente uma janela muito boa, uma janela ruim, quanto vai significar no teu custo de ar-condicionado. Então, os cálculos geralmente mostram, só generalizando, porque tem muitos fatores envolvidos, depende de quantos vidros você usa, quantos metros quadrados, como outro isolamento da casa, em qual região a sua casa é situada, é no sul, é lá no norte, é na Amazônia, assim, tudo isso vai influenciar também, mas, em geral, a gente hoje calculando 6, 7, às vezes 8 anos, este investimento que você faz se paga em ambientes climatizados. A gente chama ambiente climatizado se você usa, por exemplo, um ar-condicionado para sempre deixar a temperatura em 20 graus, alguma coisa assim. Por exemplo, no escritório, onde você recebe o cliente, você não quer que o cliente fique lá todo suando assim lá. Então, você tem esse custo fixo da energia elétrica que cada ano daqui a nossa conta de luz está aumentando. Isso é fato também, né? O Brasil está crescendo, as indústrias estão crescendo. Então, a gente está usando cada vez mais energia elétrica, isso é um grande problema. Os ar-condicionados, mas também nas indústrias. Hoje nós temos muita hidrelétrica, então as represas que estão fornecendo a água assim, para as usinas estão cada vez mais baixas. Assim. Isso é um problema violento assim, em São Paulo, que vamos produzir a energia. Só a gente tem que começar olhar o cenário completo, em tudo assim. Realmente, energia é um lado assim, mas se eu, por exemplo, começo a isolar melhor a minha casa, eu vou reduzir assim este gasto de energia. Não só ajudando, baixando assim minha conta de luz, vou pagar menos, mas também eu vou economizar energia, que é um recurso assim limitado até aqui no Brasil. Por exemplo, com essas baixas das represas, das águas, é um baita problema que nós vamos enfrentar daqui a alguns anos, se a gente olha assim para o geral. Então, isolando melhor, te traz vários benefícios, assim. Claro, a gente fala, são caras as janelas. Não, não são caras. É um investimento que você vai fazendo na sua obra. Um investimento que te dá um retorno. Estou brincando, assim, meu pai, ele tem a casa própria dele na Alemanha, na cidade de Würzburg. Quando nós mudamos lá para Würzburg, foi em 75, 76. Nós fizemos a reforma desta casa, uma casa bem antiga do meu bisavó, que foi construído em 1894, assim, bem antiga esta casa, já é tipo patrimônio histórico praticamente. Nós fizemos esta reforma em 76, colocando as janelas oscilo patente com vidro duplo. Só, claro, a tecnologia dos anos 70 era diferente das janelas de hoje. Então, o vendedor de janela podia chegar lá na casa do meu pai e falar, senhor Lochner, eu tinha daqui o meu aplicativo, quantas janelas você tem? São 15 janelas. Quantos metros quadrados? São X metros quadrados. Quanto você gasta com a calefação assim, da sua casa nos meses de outubro a abril? Você gasta 150 euros por mês, tudo bem. Então, vamos fazer o cálculo daqui, já na hora, não, senhor Lochner, não vamos trocar, não acha melhor trocar as suas janelas? Em 5 anos, esse investimento se paga. Todo mundo pode fazer o cálculo na Alemanha. Em 5 anos se paga isso? Os juros, por exemplo, na Alemanha, estavam até negativos. Significa que ele coloca dinheiro na poupança, investe em render mais, fica cada ano menos. Isso é a situação. Então, o que as pessoas fazem? Vou investir na minha casa própria. Faz muito mais sentido investir, por exemplo, nas esquadrias,
que me traz daqui a 5 anos uma redução significativa assim, de gasto de energia. Assim, este pensamento, este planejamento funciona muito bem. Se a gente copia este projeto para cá, na verdade também funcionaria aqui no Brasil. Só claro, a Alemanha é mais extremo, porque com frio, você não pode nem deixar de aquecer as casas. Daqui no Brasil seria assim, sabe, tudo bem, é uma coisa de conforto. Se vou desligar o ar-condicionado, vou sofrer, vou suar, não dorme bem, mas não vou morrer, né? Mas, na verdade, funcionaria da mesma forma assim, você isolando bem a sua casa, você vai ter vários benefícios. Nós temos produtos muito bem feitos, muito bem pensados, com toda esta tecnologia know-how que a gente tem lá na Alemanha, para aplicar aqui no Brasil. São todas esquadrias personalizadas, bem individuais, não tem nenhuma janela igual. Nós estamos fabricando ela para as obras dos nossos clientes, para oferecer todo este conforto. Muito legal. Bastante informação, né? Bom, eu acho que quando você tem esquadrias boas, você acaba economizando a longo prazo, não só no bolso, né, mas também ajudando no meio ambiente, né? Isso que é bacana, você saber que tem um gasto menor de energia, acaba ajudando todo mundo com isso, né? Tipo, o universo com isso. É uma visão assim geral que eu acho que a gente tem que cada vez mais pensar, né? Porque o cenário global está mudando. A gente não pode negar essas mudanças climáticas que estão acontecendo. Nós daqui no Brasil estamos sentindo, o calor está mais intenso, épocas de secas super intensas, depois quando vem chuva demais, assim, a gente nem sabe, tem enchente, esses problemas assim, cada vez tempestades mais velozes, até aqui em Santa Catarina, furacão, o clima está cada vez mais extremo. Você tendo janelas boas, vão te proteger também dentro dos ambientes. Então, mais um argumento de investir assim neste sentido. Nós temos muitos clientes satisfeitos que realmente ficaram protegidos nessas tempestades cada vez mais violentas que estão acontecendo. Nós temos no Brasil muito litoral. Imagina a força do vento, da água, da chuva, das tempestades nesse sentido, ou também em prédios altos, mais alto assim a janela instalada, mais violenta é o vento, é a chuva. Então vale a pena proteger. O que é mais importante da gente é a nossa casa. E aqui a gente encerra então esse podcast falando um pouquinho sobre essa diferença do Brasil e a Alemanha, que querendo ou não a temperatura é tão diferente que acaba mudando as nossas necessidades aqui para as construções. Bom, por hoje é só, encerrando aqui com Michel Lochner e até os próximos. Muito obrigado!